A paz de Jesus e o amor de Maria, amém? Meu nome é Vera, eu sou casada com o Valmir, eu tenho um filho, faço parte do grupo de oração Coração de Jesus, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, paróquia Mãe da Igreja, e eu estou na renovação há 25 anos. E nesse tempo eu estou como coordenadora da região. E venho fazer hoje o Atos dos Apóstolos no capítulo 4. Nós vamos seguir fazendo aí fortemente essa maratona de pregação que vai acontecer neste mês em nossa região. Uma maravilha, uma bênção de Deus para nós. E hoje nós vamos estudar o quarto tema desta maratona, aonde Jesus vem nos convencer que Ele é o único Senhor e que somente nele há salvação. Então eu vou convidar você agora para abrir a sua Bíblia no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nos versículos de 1 ao 37, onde nós vamos falar da prisão de João e de Pedro. Então eu quero pedir a você nesse momento que siga a palavra de Deus com muita atenção, porque ela vem trazendo para nós, dando para nós nessa noite coragem para nós prosseguir no caminho de Jesus, como prosseguiu Pedro e João. Então vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos clamar ao Espírito Santo de Deus diante da revelação que tem a palavra para nós. A palavra diz assim: enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus. Contrariado porque ensinava ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-no e o colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, do que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefe do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e que em nome ele foi curado, ficais sabendo todo vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificaste, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornar-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. No versículo 13, vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se, reconheciam-no como companheiro de Jesus. Mas, vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirasse da sala do conselho e conferenciaram entre si: que faremos sem esses homens? Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negar. Todavia, para que essa notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos com ameaças
que no futuro falem alguém nesse nome. Chamaram-no e ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Responderam-lhe Pedro e João: julgai-vos vós mesmos se é justo diante de Deus. Obedecemos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinham acontecido, pois já passava dos 40 anos o homem em que realizara essa cura milagrosa. Postos em liberdade, voltaram a seus irmãos e referiram tudo quanto lhe tinha dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, disseste: porque se agitam as nações e imaginaram os povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes Herode e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que fizessem. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anuncia a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram as suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terra ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-nos aos pés dos apóstolos. Repartiam entre eles, em cada um deles, conforme a sua necessidade. Assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós vimos aqui que os discípulos de Jesus continuaram a realizar milagres, a fazer curas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não era em nome de outra pessoa, mas sim em nome de Jesus. E enquanto eles falavam ao povo, vieram ali os sacerdotes, né? E quem eram ali os sacerdotes? Os sacerdotes eram os representantes do sagrado, ou então um ministro religioso que era habilitado para desempenhar os rituais sagrados.
eles vieram até ali também para prender, juntamente com o chefe do templo, que é aquele que dava ordem lá no templo, os saduceus, que eram um grupo de judeus que estavam presentes na Judéia. Eles também coletavam impostos e regulamentavam relações com o Império Romano. Então o que eles fizeram? Vieram para prender João e para prender Pedro, né? Colocaram eles no cárcere. E o que eram os cárceres? O cárcere é prisão, cadeia, calabouço, né? Colocaram eles ali e eles pregaram naquela época tão maravilhosamente bem que eles conseguiram que mais ou menos 5.000 pessoas converter-se para Jesus Cristo. E hoje nós precisamos, como pregador, pregar para converter muitas pessoas, como Pedro, como João pregou naquele dia e chegou a 5.000 pessoas. E a nossa pregação hoje, eu venho dizer para nós pregadores, como nós estamos pregando hoje, estamos pedindo ao Espírito Santo para poder vir nos ajudar a pregar, pedindo ao Espírito Santo que venha fazer em nós a pregação, para que nós sejamos pregadores ungidos, pregadores habilitados para poder levar a palavra de Deus, para que 5.000 pessoas possam encontrar o caminho do Senhor Jesus. Hoje esse ensinamento vem trazendo isso para mim e para você. Nós pregadores temos que fazer como Pedro, fazer como João, pregar com intrepidez, com coragem, com ânimo, onde nós vamos pregar e aquele filho de Deus que ouvir a nossa pregação tem que sair convertido, porque tem na palavra do Senhor a cura e a libertação para nós. E aí, no dia seguinte, reuniram todos os chefes dos povos, os anciãos, os escribas, né? Os escribas ali, junto com os anciãos. Quem eram esses escribas? Os escribas eram aqueles que escreviam, né? Na época, eles sabiam muito, eles escreviam todas as leis daquela época. Eram homens inteligentíssimos, que eles tinham o dom da escrita junto deles, né? Então eles estavam ali reunidos para poder ver o que poderia fazer com Pedro, o que poderia fazer com João, que já estavam lá no cárcere, né? E ali Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefe do povo e ancião, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e que em nome ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus. Então o Pedro respondeu ali para os anciãos, para os escribas, para o chefe do povo, para Anás, que era um grande sacerdote, para o sumo sacerdote, que era aquele que tinha o posto mais alto na época dentro, né, ali de Israel. Ele dava ordem, ele coordenava os cultos, o sacrifício do tabernáculo era feito pelo sumo sacerdote. E Pedro não se intimidou. Ele disse para eles: vocês estão pensando que nós curamos em nome de quem? Vocês estão achando que é em nosso nome? Nós curamos em nome de Jesus. Ele não teve medo. E hoje nós temos muitas vezes medo de falar que é só em Jesus Cristo que há salvação. Hoje nós temos medo de propagar o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não temos coragem de falar do nome dele, de falar a verdade daquilo que ele manda para nós falarmos, né? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou ali para o chefe de todo aquele povo que era em nome de Jesus Cristo Nazareno, que morreu numa cruz, que foi crucificado, que eles estavam curando aquele coxo,
né, que tinha 40 anos, eles passaram, oraram por ele e ele saiu andando. Eles não tiveram medo de curar, né? E aí ele ainda falou ainda, esse Jesus pedra que foi desprezado por vocês, né, edificador, tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Olha que pregador corajoso. Declarou na frente de todos aqueles homens, disse a pedra angular, aquela pedra angular que fala lá no Salmo 118, no versículo 22, que fala dessa pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos arquitetos. Né? A pedra angular, o que ela é? É um elemento essencial que dá a existência àquilo que se chama fundação da construção. Né? Então, hoje na nossa vida, a nossa pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. E Pedro não teve medo de falar. Não tem salvação por outro caminho se não for por Jesus Cristo. Irmão, eu convido você nesta hora para te dizer, olhai para o céu e diga no teu coração, somente em Jesus há salvação. Eu tenho que buscar somente no Senhor, porque não tem outro caminho, não tem outro homem, não tem ninguém na face da terra que vai nos levar à salvação, que vai nos fazer chegar ao céu. Eu convido nessa noite a você para estar olhando para tudo isso, para toda esta palavra que veio trazer na noite para nós de hoje. Poderosa, rica, que vem trazendo no nosso coração toda vontade de servir mais, de não desistir nunca do Senhor, porque não tem outro caminho. Se nós for pela direita ou pela esquerda, nós vamos cair. Nós temos que estar seguros nesse Deus Todo-Poderoso, né? E aí eles colocam aqui, dizendo que este homem que foi curado pela oração de Pedro e de João, tinha em torno de 40 anos. Então era um homem novo, não era um homem que já estava na idade avançada. Ele era um homem que ainda tinha muitos caminhos para seguir com aqueles 5.000 que ficou lá, que converteu-se ao Senhor. Este homem também procurou seguir Jesus Cristo. E eles foram embora no caminho do Senhor. É o que o Senhor vem hoje falar para mim e para você, que nós temos que seguir este caminho. Nós temos que nunca desistir do Senhor, procurar cada vez mais. E eles eram fiéis, eles eram povos fiéis ao Senhor. Eles viviam ali unidos. Os primeiros cristãos, eles viviam unidos. Não havia discussão entre eles, não havia necessitado entre eles, porque tudo que eles tinham, eles vendiam, levavam o dinheiro lá nos apóstolos e dali todos necessitados era preenchido com a palavra e com tudo aquilo que tinha. Eles levavam até o templo. E todos ali se uniam e viviam um só coração. Viviam um só amor. Então, nesse estudo de hoje, vem declarando bem para nós, bem certinho para nós, que nós devamos, nesta terra, enquanto estamos nesta terra, é procurar o caminho do Senhor. É o único caminho que traz a luz da verdade. É o Senhor Jesus. Não há outro caminho. Eu vou convidar você agora, pedir um grande favor, que você fique de pé aí na tua casa, onde você estiver, ou no seu trabalho, onde você estiver andando agora, e coloque-se de pé, e vai orando agora, clamando ao Espírito Santo nesta noite, e dizendo, vem Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa ter coragem,
Vem, Espírito Santo, para que eu nunca desanime, para que eu possa pregar a palavra de Deus, para que eu possa, com intrepidez, levar o evangelho àquelas pessoas que não conseguem ainda conhecer o caminho do Senhor. Vai orando agora e vai dizendo: Espírito Santo, eu sou batizada em Ti, eu sei que o Senhor é o meu Deus, e o que eu tenho que procurar cada vez mais está no caminho de Jesus, porque não há outro caminho, não há outro lugar, não há outro espaço que eu tenho que procurar, mas sim procurar a verdade de Jesus, porque somente nele há salvação. Traga para mim nessa noite, Espírito Santo, onde eu tenho que viver unido com meus irmãos da família, com meus irmãos da igreja, com meus irmãos do trabalho. Eu tenho que viver unido, eu tenho que ver a necessidade daquele que está ao meu lado, e com o pouco que eu tenho que servir aquele irmão que precisa de mim, aquele irmão que precisa de mim ao lado dele, para que ele consiga prosseguir nas coisas do Senhor Jesus, prosseguir no único caminho, na única verdade, porque só em Jesus há salvação, e nós não temos mais que ficar pregando coisas ali ou coisas aqui, mas nós temos que pregar que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, nos dando força cada vez mais, nos dando a coragem para nós estarmos cada vez mais diante da palavra de Deus, a palavra que vai nos curar, a palavra que vai nos libertar, a palavra que vem cada vez mais trazer a paz no nosso coração. Muito obrigado, Espírito Santo. Vai agora dizendo: muito obrigado, Espírito de Deus. Eu sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor está sobre nós. E nesta noite, nesse estudo, nós estamos cada vez mais seguindo o teu caminhar, seguindo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, nosso Deus. E assim nós encerramos esse estudo desta noite e aguardando ansiosamente o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Nós somos Atos 29. Muito obrigado, Jesus.